É noite de Copa Libertadores e noite de Copa é diferente. Não tem jeito, é Fluminense e Grêmio, dois gigantes do futebol brasileiro, duelando para uma vaga nas quartas de final da Libertadores a partir das 7 da noite. A bola vai rolar no Maracanã. Emoção, tenho certeza que não vai faltar. Você que está aí meio desanimado, a hora vai passar, a ansiedade vai começar a bater, porque é assim que o torcedor funciona. Então, para aumentar ainda mais essa expectativa, a partir de agora, você já sabe tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber sobre esse jogão aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Estamos diante de mais uma decisão em 2024, uma temporada que está machucando o torcedor do Fluminense, é verdade, né? Até para os mais otimistas, tá difícil acreditar em qualquer coisa que não seja fugir da zona do rebaixamento. E para esse torcedor mais otimista, zona do rebaixamento foi algo que muitas vezes ele se recusou a acreditar, mas acabou sendo forçado, não tem jeito. E cair na realidade nem sempre é fácil. Talvez, se o Fluminense tivesse feito isso mais cedo, as coisas pudessem ter acontecido de forma diferente. Ou talvez não, enfim, também não adianta mais chorar o leite derramado, como diz o velho ditado. O que eu sei é que hoje é oitavas de final de Copa Libertadores. É um jogo que para mim é sempre diferente, e quando eu penso nisso, eu penso em tudo que a gente viveu em 2023, e aí, pô, eu falo, pô, será que não dá para repetir, não? Tem certeza que não dá para repetir? Eu entendo, real, de verdade, quem pensa que não dá para pensar em qualquer coisa, que o foco deve ser sair do Z4. Mas, cara, de boa mesmo, eu não consigo ir para um jogo como esse e pensar em rebaixamento. E pensar em qualquer outra coisa que não seja classificação. Mais de 40 mil torcedores do Fluminense já garantiram ingresso e estarão no Maracanã para apoiar o time. Eu duvido que esse torcedor não está indo para o estádio hoje acreditando na vaga. Não tem como. Você se nega, você fala, você conta aquela mentira, que não vai acreditar mais, que não dá mais, eu tô cansado, eu tô exausto, eu não aguento mais o Fluminense, essa temporada não dá. E você vai acordar hoje com aquela expectativa, com aquela ansiedade de ver um grande jogo, de ver uma grande classificação, de quem vai ao Maracanã, de viver uma noite inesquecível, porque Libertadores é assim. São as coisas que ficam nas nossas memórias, as lembranças que a gente guarda. Então acho que rola deixar para pensar novamente em Brasileirão a partir de amanhã. Acho que dá para fazer isso, aconteça o que acontecer. Classificação, eliminação, vamos deixar para pensar no Campeonato Brasileiro a partir de amanhã. Uma classificação para mim hoje, já vem falando sobre isso, uma classificação hoje ela pode ter um efeito super positivo, né, no elenco de uma forma como um todo, na torcida, na atmosfera. Imagina olhar para frente agora para o jogo contra o Atlético sábado, eliminado. Imagina uma nova eliminação dentro de casa, com todo esse cenário, o peso negativo que isso poderia trazer, né? Um desgaste, novamente um desgaste muito grande entre torcida e time. Então, cara, essa classificação é muito importante, é fundamental para o Fluminense, inclusive no Campeonato Brasileiro. Ah, mas não tem elenco, tem um monte de jogador lesionado. Vamos com calma, gente. E no mais, a gente está falando de Fluminense. Não tem como um clube desse tamanho ir para um jogo como esse e dizer é melhor ser eliminado. Sinceramente, para mim não dá. Essa temporada ela já é vergonhosa por si só, né? Decepcionante demais. Então o mínimo que esses caras têm que fazer, que eles precisam fazer, é dar a vida. É dar a vida dentro de campo para conseguir essa classificação e amenizar um pouco o sofrimento do torcedor do Fluminense em 2024. É o mínimo. O fracasso ele não pode ser normalizado dessa forma, porque aí fica muito fácil até para eles. Então, vamos dizendo um dia de cada vez. Hoje é dia de mata-mata, é matar ou morrer, que chorem eles e não a gente. Vamos juntos rumo às quartas de final da Copa Libertadores. Como sempre, aquela passada rápida no histórico, não mudou muita coisa em relação ao último jogo, mas, cara, é impressionante olhar para isso aqui, o site flusão.info, olhar para isso aqui, os últimos 12 jogos, o Fluminense só venceu 2 e são simplesmente 8 derrotas consecutivas. Isso é muito bizarro. É muito impressionante, falando de dois grandes clubes. A última vitória do Fluminense no Maracanã foi em 2019, gente.
é realmente incrível. O confronto, o retrospecto geral, né, 92 jogos, 27 vitórias do Fluminense, 22 empates, 43 derrotas. O Grêmio leva vantagem. Mas essa freguesia aqui, ela precisa acabar hoje. E vai acabar hoje, se Deus quiser, no Maracanã, com o Fluminense voltando a vencer o Grêmio. De preferência com 2 gols de diferença, né? Que é o que precisamos aí para avançar para as oitavas de final, para as quartas de final da Libertadores, sem ter que passar pelo drama dos pênaltis. Que assim seja, logo mais no Maracanã, que essa zica, esse tabu possa acabar de uma vez por todas. Vamos à provável escalação do Fluminense, sempre uma parceria, uma grande parceria aqui com a KTO, que, cara, tem um cardápio interessante para esse jogo, tá? Dei uma olhada aqui antes, vitória do Fluminense pagando 2,10, o Grêmio pagando 4, ou seja, o Fluminense bastante favorito. E para o Fluminense se classificar, um odão aqui em 3, odd 3 para o Fluminense avançar. Eu vou nessa. Mas tem uma outra dica aqui também, pode ser boa. Cadê? Fluminense, número de gols do Fluminense, aqui o total de gols, mais de 1,5, que é o que o Flu precisa, pagando 2,40, também interessante. Então, cara, vai lá brincar na KTO, sempre com responsabilidade, não vai colocar, juro que você não pode perder, tá? Acima de tudo, uma brincadeira. Mas se você não tem cadastro na KTO, deixe lá, por favor, kto.com, muito simples e rápido. Você vai fazer seu primeiro depósito utilizando o cupom JORNADA. Aí você vai ter 20% de bônus aqui no canal do Lessa, lá na KTO, uma parceria que é fundamental para a gente cada vez mais ter aqui um canal de qualidade, conteúdo de qualidade para você, torcedor do Fluminense. Então corre lá na KTO, hoje é dia de comemorar a vaga e ainda botar uma graninha no bolso, se Deus quiser. Vamos lá, gente, vamos a esse provável time do Mano Menezes, que vem lidando com desfalques, né? Diogo Barbosa, Marcelo, Cano, Marquinhos, o Martinelli é uma dúvida, a gente vai falar sobre isso agora, mas esses jogadores estão lesionados, ainda se recuperando. Muita gente perguntando sobre o Cano, tá em transição, a questão é que o Cano vem lidando com dores ainda, ele volta, treina, sente dor, sente dor. Complicado. Situação realmente complicada. Pelo menos, e graças a Deus, Ganso e Ares estão voltando. E o novo integrante desse departamento médico, infelizmente, é o zagueiro Inácio. Ontem à noite eu tive a confirmação de que, de fato, ele teve uma lesão no menisco. Essa informação que foi publicada um pouco antes pelo Caio Blois lá no Trivela. E, de fato, é isso. E aí o Fluminense, neste momento, está estudando um tratamento conservador, se é possível, ou seja, sem a necessidade de fazer uma cirurgia, ou talvez ele tenha que passar por uma artroscopia para corrigir esse problema, né? Essa resposta, enfim, ela deve acontecer nos próximos dias, mas é fato que a gente vai ficar sem o Ignacio aí por pelo menos um mês, mais ou menos, aí vai depender da recuperação. Se não for necessária a artroscopia, fisioterapia, muito trabalho, talvez ele possa voltar até um pouquinho antes se tudo der certo, mas trabalhando com uma previsão mais realista, vamos trabalhar aí a princípio com um mês e aguardar a definição, né? Se vai ser necessária a artroscopia ou não. Infelizmente é uma lesão, mas como eu tinha antecipado aqui para vocês, não se tratava de uma lesão mais grave, né? Isso foi descartado de cara no início no vestiário. Então, dos males o menor. É realmente impressionante o que acontece com o Fluminense nesse ano, a quantidade de lesões, de jogadores machucados, não é muscular, né? Azar mesmo de um lance ali, vai, machuca o joelho, machuca o tornozelo. É desesperador, mas enfim, coisas da vida, o momento é esse e a gente tem que trabalhar com essa realidade. Então, dentro desses desfalques, o que a gente pode esperar em termos de time do Fluminense? Vou esboçar aqui uma provável escalação, a gente vai debater em cima dela, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga na lateral esquerda. No meio de campo, André, Martinelli ou Nonato e Paulo Henrique Ganso, John Ares, Serna e Cauã Elias. Vamos pontuar essa escalação aí, né? Na linha defensiva, o Thiago Santos, a tendência que seja ele, não acho que ele vai escalar o Felipe Melo, porque o Thiago Santos é quem vinha jogando ao lado do Thiago Silva. Pode acontecer? Claro que pode. Na lateral, o esquerdinha, infelizmente, sentiu muito o jogo, as falhas contra o Grêmio, o jogo contra o Corinthians foi realmente assustador, né? Como ele sucumbiu emocionalmente no jogo. E não tem condições, né? O fato que não tem condições, vai botar o garoto numa situação dessa, contra o Grêmio, o Renato, se souber que o Serginho vai jogar, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar o Soteldo em cima dele, é óbvio, e aí não dá para arriscar dessa forma no jogo decisivo, infelizmente. Ter calma agora para trabalhar o garoto, para trabalhar a questão mental, para voltar num momento mais favorável. O Guga treinou como titular,
chegou a treinar, a revezar ali com o esquerdinho, a tendência é que ele comece improvisado ali na lateral. Tá? A gente vai para o meio de campo. Martinelli depende se ele está 100% ou não. Ele treinou ontem de novo. Então parece que ele vai para o jogo. Ele indo para o jogo tendo a achar que ele será o titular. A gente lembra que o Nonato também chegou a treinar, trabalhou, voltou a sentir dor e ficou fora. Então a gente vai ter que esperar listas relacionados para poder confirmar isso. Mas a tendência é que o Martinelli jogue, aí tem essa dúvida entre ele e o Nonato. Quem tiver melhor vai depender de uma escolha do Mano. O Bernal corre por fora, porque o Bernal é um jogador com características de primeiro volante. Né? É a função original dele. Fez boa partida contra o Corinthians, para mim foi uma partida bem interessante, mas acho improvável que o Mano comece de cara já com o Bernal. Tá? E aí o restante do time não tem muita surpresa. Tem a questão do Serna, que está voltando de lesão, não está 100% ainda. Então talvez o Mano faça uma escolha diferente. Será que ele colocaria mais um volante? Acho que não, ele precisa ser agressivo. Né? Então acho que ele vai manter os 3 atacantes. E aí pode outras opções, Keno ou Isaac. Seriam as outras opções aí ao Serna. Por característica ideal para esse jogo, o ideal, se estivesse jogando bem, seria o Keno. Porque é o jogador do drible, é o jogador da jogada individual, que quebra a marcação, que quebra a linha e faz a jogada de fundo. Mas infelizmente ele está muito mal e não é de hoje, fazendo uma temporada muito ruim o Keno. Então não seria minha opção por isso, já falei muito sobre ele aqui recentemente. Contra o Corinthians ele até entrou bem, depois voltou a ser aquele jogador que ele vencendo nesta temporada. Porque o Serna é um jogador de mais velocidade. Nesse jogo, em tese, o Fluminense não vai ter muito espaço para explorar a velocidade, porque eu não imagino o Grêmio agredindo muito, atacando muito. O Grêmio vai se defender bastante, vai compactar bastante a marcação. E aí não tem muito espaço para a gente aproveitar o que o Serna tem de melhor, que é a velocidade, que é justamente a transição em velocidade. Por isso, em tese, por características, seria uma opção melhor. O Keno até o Isaac, mas acho que se o Serna estiver bem, ele tende a ir com ele. Mas não dá para descartar de forma alguma essas outras duas opções. A gente vai ver um Grêmio, provavelmente com 3 zagueiros, tem essa possibilidade da entrada do Jeromel na zaga, lembrando que o Rodrigo Olito é suspenso, e aí o Pavão poderia sair. Então o Grêmio vai tentar congestionar bastante a frente da área, tentar tirar profundidade do Fluminense. Vai ser um jogo bem complicado, o Grêmio muitas vezes marcando com uma linha de 5, imagino eu. Tá? E buscando, obviamente, sair no contra-ataque. É algo que o Fluminense vai ter que ter muita atenção. Inteligência emocional para buscar, para agredir o adversário, para atacar, para criar situações em meio a uma marcação fechada. O time vem tendo dificuldade para isso, por isso eu estou falando da importância da jogada individual, né? do X1. O Fluminense teve dificuldade quando encontrou equipes mais fechadas. E, além disso, vai ser muito importante e fundamental que Ganso e John Arias, 2 jogadores primordiais para esse time, que eles possam estar numa boa noite. Esses jogadores podem fazer a diferença e estão descansados, pelo menos isso. Não jogaram contra o Corinthians, então é jogo para eles. Quando o Ganso joga, entra no jogo, faz o time jogar, a coisa é diferente. O Arias é a mesma coisa. Esses jogadores podem passar por eles a classificação do Fluminense hoje à noite. Claro, do restante do time como um todo. Equilíbrio na marcação, atenção, o time compactado, o time se movimentando, não estático como foi durante alguns minutos contra o Corinthians, muitos minutos contra o Corinthians. E acima de tudo, gente, é ter alma, é ter vontade, disposição, raça, que é o mínimo que o torcedor pede. É o mínimo. O Fluminense precisa ter uma postura diferente, de agredir, de mostrar que está ali para garantir a classificação, de morder os caras do início ao fim. Eles precisam sentir essa pressão logo mais no Maracanã. Não tem como. Se tecnicamente as coisas não estão acontecendo, então tem que ir na raça. Tem que ir na disposição. Tem que dar a vida. Isso é o mínimo que o torcedor que vai ao Maracanã está pedindo. E muitas vezes não está acontecendo. Chega de fracasso. Chega de, meu Deus, mas o que vai ser depois? Não importa o que vai ser depois. Essa temporada já está sendo uma lástima. O torcedor precisa encontrar um motivo para acreditar novamente. E essa classificação pode significar isso. Vamos agora com a nossa análise, sempre brilhante, de Renan Reis, do Laranja Tricolor. Vai lá no canal do Laranja, tem sempre muito conteúdo lá. Se você não conhece o canal do Laranja, vai lá, se inscreve lá, dá essa moral lá pro Renan, que sempre traz essas análises qualificadas aqui no pré-jogo do canal do Lessa. E ele vai analisar
que aconteceu de bom no jogo de ida lá no Couto Pereira, que foi um belo gol marcado pelo Fluminense. Fala aí, Renan. E aí eu quero começar falando, pessoal, daquela questão das vulnerabilidades do 4-4-2. Eu falei sobre isso, acho que em um dos primeiros vídeos aqui do canal. E todo sistema tático tem suas vulnerabilidades, tem seus espaços ali que podem ser explorados pelo adversário. E o 4-4-2 tem um espaço muito vulnerável, que é a base. O que é a base, pessoal? É justamente esse espaço aqui, esse local entre a primeira linha de pressão e a segunda. Essa região aqui é a base. E o que acontece? Quando o jogador consegue ocupar esse espaço aqui e receber a bola, se ele fica de frente, ele tem a possibilidade de quebrar a linha média adversária e acionar o jogador numa região mais adiantada do campo. Então é um espaço vulnerável e a gente vê que a linha do Grêmio aqui, a linha média, ela está quebrada, o que faz com que esse espaço da base, que o André ocupa muito bem, ele seja muito grande. O André ocupa aqui as costas da primeira linha de pressão, e eu acredito que esse atleta seja o Dodi, né? Ele está muito distante do André. Então, o John Arias, que passou grande parte do tempo pelo lado direito, ele baixa aqui para o lado esquerdo para dar apoio à saída de bola, e ele vai achar o passe no André. O André quebra o pescoço, vê a chegada do Dodi, ele sabe que o Dodi está por ali. E quando a bola chega ao André, o André consegue dominar e ficar de frente. Olha o tempo que o Dodi demora para conseguir pressionar o André. Ele estava muito afastado do jogador do Fluminense, então o André tem espaço ali para dominar, ficar de frente e acionar aqui Paulo Henrique Ganso, que foi muito bem, né, pessoal? Porque o Ganso, se ele dominasse essa bola aqui, ele sofreria a pressão do Reinaldo e do Soteldo logo de cara. Ele seria pressionado aqui e talvez perdesse a bola. O Ganso, sabendo disso, é um jogador realmente muito inteligente. Ele dá esse toque maravilhoso para o Cauã Elias. E aí o Fluminense ele acaba superando vários jogadores da equipe do Grêmio. A gente vê que as duas primeiras linhas de pressão são superadas. Vai sobrar aqui o duelo frente à linha defensiva gremista. A gente vê 1, 2, 3. Tem o Reinaldo voltando por aqui contra 1, 2, 3, 4. A gente pode falar que é um 4 contra 4. O Cauã Elias segue com a bola. O John Arias, que lá atrás começou a jogada, ele já se apresenta aqui à frente da área para receber a bola. Ele recebe, domina e acaba perdendo a bola para o Reinaldo. O Reinaldo faz ali o desarme, tenta sair jogando, só que ele afasta mal a bola e o Fluminense fica com a sobra. Tá bom, pessoal? Isso aqui é aquela importância, né, de você conseguir recuperar a bola aqui no campo adversário, conseguir ficar com essa segunda bola. O André consegue ficar com a segunda bola e vai acionar Paulo Henrique Ganso. O Ganso, pessoal, nem fez aí uma partidaça não, tá? Só que é aquilo que eu sempre falo, o Ganso é muito importante. O Ganso, o Ares, esses jogadores que decidem jogos. Porque por mais às vezes que eles não joguem tão bem assim, uma partida ou outra, eles são caras que em um lance eles podem desequilibrar. E foi o que aconteceu aqui com o Ganso, porque ele dá aquele passe maravilhoso para o Cauã Elias no início da jogada, e agora a gente vai ver que ele domina a bola. O Cauã Elias se coloca aqui nas costas do Eli, à frente do João Pedro. E essa ocupação do espaço aqui pelo Cauã Elias vai ser preponderante para que surja todo esse espaço aqui para o Lima aproveitar. Porque o que acontece? A gente vê que o Eli está longe do Cauã Elias. Então o João Pedro ele precisa fechar aqui por dentro para justamente não deixar o Cauã Elias completamente sozinho. Nesse movimento surge um espaço gigantesco para o Lima, aqui nas costas do JP, e é justamente esse espaço que será explorado. A gente vê ali que o Cauã Elias vai fazer o movimento para atacar esse espaço, o João Pedro vai acompanhar, e aí o Lima vai ficar completamente livre. O Paulo Henrique Ganso dá um passe maravilhoso ali, açucarado para o Lima, e o Lima só tem o trabalho de finalizar e correr para o abraço. Então foi realmente um gol muito bonito do Fluminense, um gol de um time que tem qualidade. E a gente vai ver, pessoal, que tem um detalhe interessante nessa finalização do Lima, né? Vai sair o passe. Olha como o João Pedro ele está fixado aqui pelo Cauã Elias. Né? Ele está muito preocupado com o Cauã. Ele vai fechando ali.
a bola vai passar e vai sobrar livre para o Lima finalizar. O Eli aqui já vê, né, que não tem o que fazer. E o Lima, pessoal, nessa bola, geralmente, o jogador ele pega ali de peito, né, com o peito do pé. O Lima, ele dá meio que um voleio aqui chapado. É um movimento que não é muito comum, mas deu certo. A bola entra e o Fluminense faz ali o gol que abre o placar da partida. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Agora rapidinho com informações do Grêmio, o repórter Lorenzo Castro, da Rádio Grenal, falando como deve vir esse time do Renato Gaúcho. Alô, amigos do Jornada 1902, muito prazer, eu sou o Lorenzo Castro, repórter da Rádio Grenal de Porto Alegre, e como chega o Grêmio para essa partida, o Tricolor entrou em campo com os reservas no fim de semana no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, mas agora vai com força máxima para essa partida contra o Fluminense. O Grêmio que tem o costume de priorizar as Copas no calendário e dessa vez não foi diferente. O Grêmio tem o desfalque de Rodrigo Eli, expulso no jogo de ida contra o Fluminense, e também não relacionou PP e Duqueiroz, 2 volantes gremistas. A dúvida para a escalação é no esquema que escolherá Renato Portaluppi, 2 ou 3 zagueiros. Renato vinha atuando com 3 zagueiros até a chegada de Martin Braithwaite. O Grêmio atuava sem essa figura do 9, do centroavante, mas desde que o Braithwaite chegou, também Diego Costa se recuperou. Agora o Grêmio pode escalar esse centroavante e ter somente 2 zagueiros lá atrás, mas no jogo de volta contra o Corinthians, o Grêmio optou por 3 zagueiros e deu errado, né? Restou na eliminação do Grêmio. Então a tendência é que Renato vá a campo com 2 zagueiros, mesmo precisando só de um empate para se classificar. Então uma provável escalação do Grêmio tem Marquezin, João Pedro, Gemerson e Kahneman, Reinaldo, Dodi, Vila Sante, Cristaldo, Pavon, Martin Braithwaite e também Soteldo. Desejo aos amigos um bom jogo. O repórter que gravou, claro, para nossa equipe, Jornada KTO 1902. Um grande abraço para vocês, tamo junto. A arbitragem do jogo, o comando será de Andrés Matonte, uruguaio. VAR terá o comando de Christian Ferreira, também do Uruguai. Esse árbitro apitou apenas 2 jogos do Fluminense. Temos uma lembrança muito boa do ano passado, vitória sobre o Olímpia por 2-0 no Maracanã. E ele apitou também esse ano, a Alianza Lima e Fluminense. 1-1 foi o Andrés Matonte que apitou o Fluminense, portanto 2 jogos ainda não perdeu com ele. É isso, que ele possa fazer uma boa arbitragem. Logo mais, vamos para essa super transmissão. Vai ter a transmissão pela ESPN, pelo Star Plus, mas você, por favor, acompanhe, deixe o áudio da transmissão com a gente, com a nossa equipe, Jornada KTO 1902, de quem entende do Fluminense, para você ter uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor, de pessoas que vivenciam o Fluminense 24 horas por dia. Então deixe lá o áudio na nossa transmissão, tenho certeza que você não vai se arrepender, a partir das 5 da tarde, ao vivo, direto do Maraca, com todas as informações dentro e fora do estádio para vocês, aquela cobertura que vocês já estão acostumados. Então nos vemos mais tarde, e se Deus quiser, com essa classificação, com essa vaga nas quartas de final garantida. Um abraço, pessoal!